Bom dia, eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, Deus tem usado os seus vasos para falar sobre o amor. Mas nós não poderíamos deixar de falar de algo que anda junto com o amor. Algo que muitas vezes nós deixamos de exercermos na nossa vida e na vida do nosso próximo. E por isso nós nos encontramos aprisionados por ele. Então hoje eu gostaria de falar com a igreja sobre o perdão. Tem muita gente que por não liberar o perdão na vida do teu próximo ou na tua própria vida, alguma área da tua vida se encontra travada, ela não anda, ela não desenvolve. E aí eu digo para os irmãos, em um segundo, pensa numa pessoa que te fez muito mal. Pensou? Hoje o Senhor Jesus está falando a cada um de nós. É momento de liberarmos perdão na vida dela. Ah, irmã, mas a senhora não sabe o que essa pessoa me fez. A senhora não sabe a humilhação que eu passei. A senhora não sabe a vergonha, a dor na alma que eu senti por causa dessa pessoa. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá o maior exemplo de um homem que foi humilhado, de um homem que foi, podemos dizer, escarnecido por causa do do seu pecado, que é o nosso Senhor Jesus. E quando ele estava lá naquela cruz, sendo humilhado, sendo envergonhado, olha o que ele olhou para os céus e disse. Lucas capítulo 23, verso 34. E disse-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quando o nosso Senhor Jesus estava lá assim, sendo humilhado, sendo envergonhado, ele disse: perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Agora, será que eu e você estamos exercendo esse perdão? Eu e você só estamos aqui hoje porque ele nos amou e nos perdoou. Amém, igreja? Perdoar. Perdoar significa desculpar um erro, uma ofensa. É como se nós abríssemos mão de uma dívida, podemos dizer assim, porque foi assim que o Senhor Jesus, ele ensinou, quando ele estava ensinando os seus seguidores a orar. Lucas capítulo 11, versículo 4 diz assim, e perdoando os nossos pecados, pois também nos perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Então, quando é que eu perdoo? Igreja, nós perdoamos quando nós deixamos de guardar um ressentimento dentro do nosso coração. A palavra de Deus nos ensina que o perdão, ele nasce de um amor que não procura o quê? Os seus próprios interesses. Olha o versículo que quase todo culto Deus usa a vida de alguém para vir aqui apregoar para nós. Por que o Senhor Jesus está batendo na tecla, irmão? Todos os cultos ele tem falado conosco. O amor, ele é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Esse é o amor que nós temos que ter, irmãos. Aí, o Senhor Jesus, ele contou uma parábola que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. Eu gostaria que a igreja prestasse muita atenção, porque
todas as vezes que o Senhor me permitir apregoar, eu não vou deixar de falar. Nós somos os personagens da Bíblia hoje. Então, irmãos, presta atenção nessa parábola que se encontra no livro de Mateus. E diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei de tudo quanto devia, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que o deviam. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoastes cada um o seu irmão as vossas ofensas. Irmãos, guardião, todos nós somos devedores. Todos nós carecemos de perdão e de misericórdia. Quem que é o rei? É Deus. Quem é esse servo? Somos nós. Porque se o nosso Deus não tivesse dado teu filho naquela cruz, nós não estaríamos aqui, porque a nossa dívida é impagável diante do nosso Deus. É impagável, irmãos. Então Deus, Ele tem misericórdia de nós. Deus, Ele perdoa os nossos pecados. E nós achamos que o nosso próximo não é digno do nosso perdão. Nós buscamos algo e não exercemos algo na vida do nosso irmão. Aí eu pergunto: aquele servo amou? Aquele servo exerceu o verdadeiro amor? Não, ele não teve compaixão. E muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Nós agimos assim. Em 1 João capítulo 4, no verso 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então muitos falam: eu conheço a Deus, eu sou cristão, eu amo a Deus, mas não conhecem, porque não perdoa. Não perdoa o seu próximo, e muitas vezes não se perdoa por algo que fizeram, por algo que cometeu. Irmãos, é momento de liberarmos perdão. É isso que o Senhor Jesus está falando conosco nesta manhã. A medicina já comprovou que grande parte das doenças são resultado na alma, como o quê? A ansiedade, a depressão e muitas vezes a falta do quê? Do perdão. Então às vezes nós olhamos uma situação e falamos assim: é fácil falar, difícil é praticar. Eu sei, irmãos, só que se hoje
nós obedecermos o que o Espírito Santo está falando conosco, não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes da palavra dele, nós vamos conseguir perdoar a igreja. Vamos. Pedro, ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 18, do 21 ao 22, diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então vamos olhar para nós. Se nós pecarmos contra Deus, pecamos durante o nosso dia, a gente vai lá, dobra os joelhos e pedimos perdão. E se nós pecarmos 70 vezes 7, o nosso Senhor Jesus, Ele nos perdoa. Então nós também temos que liberar o perdão na vida do nosso irmão, igreja. Perdão não é um sentimento. É bom quando a gente sente vontade de perdoar, mas muitas vezes é difícil nós, seres humanos, queremos perdoar pelo sentimento. Porque qual que é a nossa atitude como seres humanos? A pessoa nos fez mal. É ficar magoado, é sentir raiva, ódio. Muitas vezes é desejar o mal para a pessoa. E aí quando a gente fica sabendo que às vezes está dando tudo errado na vida da pessoa, a gente fala, usa até uma palavrinha que é muito feio, né? Que às vezes a gente fala lá, bem feito. Ah lá, ela fez isso para mim, tá pagando. Nós, seres humanos, somos assim, irmãos. Por isso que quando eu decido perdoar alguém, eu não tenho que agir pelo sentimento, porque o sentimento ele é enganoso, o nosso coração ele é enganoso. Olha o que diz em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então guarde algo, eu só vou conseguir liberar perdão na vida do meu irmão se eu decidir com a razão, acima de tudo, a agradar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou liberar perdão na vida dele. Agora, se eu vou esperar sentir vontade, eu não vou liberar uma vez perdão na vida do meu irmão, quem dirá 70 vezes 7. Então, irmãos, perdão, ele não é um sentimento. Ele não é. Esse versículo o Senhor falou muito comigo. Deus, ele não nos dá a opção para liberar perdão. Ele nos dá o que? Uma ordem. Olha o que diz Lucas, capítulo 17, do 3 ao 4. Olhai por vós mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Efésios 4:32. Antes sedes um para com outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmão, a Bíblia ela é bem clara em dizer que se ele pecar contra nós, nós não temos que passar a mão na cabeça, nós não temos que aceitar aquilo que o nosso irmão está fazendo. Não, ela é bem clara em dizer, repreendam. Então eu vou ter com ele, eu vou lá e vou falar, eu vou lá e vou explicar. Mas ele é claro em dizer que se ele pecar 7 vezes ao dia e vier ter conosco, nós temos que liberar o perdão na vida dele, igreja. Nós somos seres humanos que achamos o que é perdoável ou não. Já viu aquela pessoa que fala assim, ó, comigo é uma vez só. Pisou na bola comigo, já era. Não tem segunda vez. Imagina se o nosso Senhor Jesus fosse assim conosco. Ó, é uma vez só, viu? Você pisou na bola, já era. Posso falar para a amada igreja? Não teria ninguém aqui. Porque a Bíblia diz que se ele não abreviasse os tempos, nenhuma
carne seria salva. Nenhuma. Então, igreja, nós temos que perdoar o nosso irmão. Isso não vai impedir ele de colher aquilo que ele plantou. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele vai colher. É a lei da semeadura. Mas a nossa parte é perdoar todas as vezes que o nosso irmão nos ofende. Todas as vezes que ele vem ter conosco. Nós temos que fazer isso. Irmãos, perdoar da boca para fora é fácil. Difícil é perdoar de verdade. Então nós temos que entender que o nosso perdão, ele não pode ser um perdão fingido. Porque às vezes é fácil falar, eu te perdoo. Para quê? Para não ter que enfrentar aquela situação que muitas vezes a gente está passando. Então a gente lança o perdão da boca para fora. E não é isso que a palavra de Deus quer. Nós temos que perdoar totalmente, de todo o coração, de tudo. E como é que eu sei que o meu perdão ele não é verdadeiro? Quando eu preciso falar de algo que aconteceu, e todas as vezes que eu vou falar o que aquela pessoa me fez, eu falo com rancor, eu falo com mágoa, com ódio, eu falo chorando. Isso eu estou mostrando que existe um ressentimento dentro de mim, que eu realmente não liberei perdão na vida daquela pessoa. E muitas vezes, irmãos, Deus, ele permite nós passarmos por situações para que nós venhamos aprender qual é o caminho que nos levou à verdade e que nos deu a vida. Então, todas as vezes que eu precisar falar daquela situação que eu passei, é para dar o meu testemunho para o meu próximo, para mostrar para ele qual foi o caminho que me levou à verdade e que eu alcancei a vida. Então, o perdão, ele tem que ser verdadeiro. Quer um exemplo claro de perdão que muitas vezes é mais fácil a gente falar, eu perdoo, mas a gente prova que não perdoou? É uma traição. Cônjuge, marido, mulher, independente de quem traiu ou de quem foi traído. A palavra de Deus diz que pela dureza do coração do homem, a pessoa traída, ela tem o direito, ela tem a carta de divórcio. Então ela tem o direito de pedir o divórcio e seguir a tua vida. Porém, igreja, muitas vezes há traição e a pessoa quer continuar junto, vivendo. Amém, glórias a Deus. Mas a primeira discussão, a primeira situação difícil que tem, a pessoa ataca na cara. Ah, você me traiu. Ah, você fez isso comigo. Isso é um sinal de que você não perdoou o teu próximo, de que você não perdoou o teu cônjuge. Então, irmãos, nós temos sim que perdoar de fato e de verdade o nosso irmão. Em Marcos capítulo 11, do versículo 25 ao 26, diz assim, ó: e quando estiveres orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, vós não perdoai as vossas ofensas. Amém, irmãos? Então nós temos que perdoar de todo o nosso entendimento. Outra coisa, às vezes a pessoa olha e fala assim: ah, irmã, eu não consigo perdoar o meu irmão porque eu não esqueço daquilo que o meu irmão fez para mim, por mim. Irmãos, perdão não é esquecer aquilo que a pessoa fez. Como nós falamos, Deus permite nós lembrarmos para ensinar o caminho que a pessoa trilhou, como ela venceu aquilo. E põe algo na tua cabeça. Você tem que decidir, independente de sentimento ou não, perdoar o teu irmão. Então você tem que falar assim, ó: aconteceu, aconteceu, mas eu decidi agradar a Deus. E eu decidi liberar perdão na vida do meu irmão, sem sentir algo. Nós podemos, irmãos, comparar o perdão. Vamos comparar no corpo físico. Eu acho que a maioria das pessoas devem ter uma cicatriz. Quando a gente olha aquela cicatriz, eu dou um exemplo.
Eu sou mãe e eu tenho uma cicatriz. Então assim, para eu adquirir aquela cicatriz, doeu. Eu passei por um processo. Mas hoje eu olho ela, eu não sinto mais dor. Ela tá lá. Eu vejo ela, lembro de tudo que eu passei para minha filha nascer, só que eu não sinto dor. É que nem a nossa vida, irmãos, no espiritual. Tem pessoas que a gente olha dentro dela, ela tem uma cicatriz desse tamanho, de tão humilhada, machucada que ela foi. Mas hoje ela olha, ela não sente mais dor. A cicatriz está ali, mas ela não sente, irmãos. Então é assim que nós, de fato e de verdade, perdoamos o nosso irmão. Olhamos, lembramos, mas não sentimos mais dor. Amamos ele, como a palavra de Deus o quê? Nos ensina. Lá em Jeremias 31 do 34, na parte B, no finalzinho, diz assim, ó: porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então nessa passagem, o que Deus está dizendo? Que ele não se lembra mais do pecado daquele povo. Mas aí eu pergunto, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele se esquece de alguma coisa? Não, ele sabe de tudo. Mas o que ele está querendo dizer? Que os pecados confessos e que nós deixamos, ele já não lembra mais. Ele jogou, irmãos, no mar do esquecimento. Então ele está ali nos dando uma oportunidade de começarmos a caminhar novamente. É isso que nós temos que fazer. É que nem a mulher adúltera, quando ela foi pega, tava lá os escribas e fariseus para o quê? Para apedrejar. Jesus olhou e falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus olhou, foi saindo um por um. Aí Jesus olhou para ele e falou: aonde estão os teus acusadores? Não tinha. Aí Jesus olhou para ela e disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, irmãos, quando ele estava dando a direção, ele a repreendeu, ele a ensinou. Ele não estava dizendo que ela nunca mais ia pecar, porque nós somos pecadores. Mas ele estava dizendo, ó, o caminho é esse. Vai lá, se esforça, ninguém aqui te condenou. Eu estou te dando uma nova chance. É isso que o Senhor Jesus está fazendo conosco, irmãos. Ele está nos ensinando, porque às vezes a pessoa vem aqui e fala assim: mas eu vou na igreja de terça, de quinta, do sábado estou no monte, às vezes canta, às vezes vem aqui numa palavra, mas lá no fundinho fala: mas pastor, parece que tem algo na minha vida que não anda, ou é a saúde, ou é o financeiro, parece que tem algo que desanda. Olha aí dentro no fundinho, se a gente não tem que liberar perdão na vida de alguém, irmãos. É um sentimento que fica aí muitas vezes escondido e só vai nos consumir no dia a dia, igreja. Dia a dia. Em 1 João 4,7 diz assim, ó: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós nascemos de Deus, o que se desenvolve dentro de nós? É o fruto do Espírito. E com o fruto do Espírito, o que tem no fruto do Espírito? As suas virtudes. E qual que é a virtude que nós estamos na campanha vivendo? O amor. E a palavra de Deus diz que quem mais amou, mais perdoou. Então saiba que se eu e você perdoamos muito nessa vida, nós não perdemos, nós amamos e amamos muito. E saiba que o que está sendo desenvolvido dentro de mim e de você é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus que está habitando dentro de mim e de você. Então, irmãos, perdoar vai depender de cada um de nós. É algo individual, como é a salvação. Então o perdão é algo individual.
E a nossa vida, ela é feita do quê? Ela é feita de escolhas. Então o que eu escolho hoje vai me dar a direção aonde eu quero chegar. Então escolha, irmãos, a perdoar. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que a pessoa que não perdoa é como se todo dia de manhã ela ingerisse uma dose de veneno. Tomasse um pouquinho de veneno todos os dias. Então se todo dia eu tomasse um copinho de veneno, o que vai acontecer comigo? A morte. Tanto física, irmãos, como espiritual. Porque quando eu alimento esse sentimento dentro de mim, a única prejudicada sou eu. Sou eu mesmo. Tem situações que a pessoa, ela nem sabe que a outra tem uma mágoa ou alguma coisa contra ela. Na antiga denominação que eu estava, olha para você ver, irmãos, como a gente tem que tomar cuidado com o sentimento. Terminou uma reunião e foi falado sobre o perdão. Aí uma outra companheira, né, tinha o mesmo cargo que eu, o pastor, né, o bispo na época falou, depois você vai lá, se tem alguém que te ofendeu, pede perdão. Ela olhou para mim e falou, a senhora me perdoa, me perdoa. Eu falei, claro, irmão, eu te perdoo, né, abracei. Irmãos, eu nem imaginava que ela tinha aquele ressentimento contra mim. Ela falou, porque o dia da reunião que o pastor foi colocar, ele colocou a senhora e não colocou eu, e eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio da senhora. Quer dizer, ela estava alimentando um sentimento dentro dela, que estava fazendo mal para ela, prejudicando ela, e eu nem sabia, irmãos, que ela tinha aquele sentimento contra a minha pessoa. Eu falei, não, tá perdoada. Tá entendendo, irmãos? Então, assim, tem situações que acontece uma situação que a pessoa, a gente fala, ambos se magoam, se machuca. Mas às vezes tem aquela que é muito sentimental. Às vezes a gente passa, não cumprimenta. Até engraçado. Hoje as irmãs estão aqui. Eu saí do meu esposo de um mercado. Eu vi as duas mocinhas sentadas no banco. Eu falei, eu acho que elas são da igreja. Só que eu reconheci só uma. Aí eu falei, eu acho que não é. Eu falei, não, eu acho que é. Aí eu entrei dentro do carro e eu falei assim, eu acho que é. Ele falou, não, não é. Aí a hora que a gente passou, uma deu com a mão, ele, é mesmo. Aí a gente deu com a mão. Mas eu não tinha assim, eu fiquei em dúvida. E se eu não tivesse cumprimentado? Se essa pessoa às vezes ficou magoada, olha, a irmã da igreja nem me cumprimentou. Mas eu não vi. Então assim, irmãos, nós somos falhos, pecadores, e a gente passa despercebido, o nosso dia é tão corrido. Então assim, às vezes acontece. Então nós temos que tomar cuidado para não começar a guardar aquele sentimento dentro de nós. Porque isso vai o quê? Só vai nos prejudicando, só vai o quê? Nos fazendo mal. Então nós temos que o quê, irmãos? Acima de tudo, pedir o quê? Forças para o Senhor. Se você fala assim, irmã, mas eu não consigo. Eu olho para aquela pessoa, vem na minha mente tudo o que me aconteceu. Então eu te digo, João 20, do 22 ao 23. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiveres lhes são retidos. Você não tem força? Então peça o Espírito Santo de Deus, irmãos. Peça, dependa dele, porque vai ter situações na nossa vida que só vai ser ele. Se a gente for olhar, a gente vai falar, eu não vou conseguir, mas com ele você vai. Se o Espírito Santo habitar dentro de você, você vai. Porque você vai lembrar que aquele quem mais amou, mais perdoou. Você vai, irmãos. Então peça a Ele, que Ele dá. Ele dá, irmãos. E Ele deixa claro, Ele nos dá aí a receitinha para perdoarmos. Olha só Lucas capítulo 6, do 27 ao 28. Mas a vós que isto vos digo, amai os vossos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Está sendo
caluniado, ora por essa pessoa. Ah, mas me bateu na face. Dê a outra, como a palavra de Deus nos ensina. E entra no teu quarto, entre em juízo pela verdade e fala: Senhor, pela minha vontade eu não perdoo, mas que não seja feita a minha, mas a tua. Me dê forças para perdoar o meu irmão. Me dê forças. E Ele vai dar, igreja. E Ele vai. Romanos 12:14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Então vigia. Às vezes se surge uma conversa, a situação que aconteceu com você que te magoou muito, sai de perto, procura não falar, porque se você ainda está com esse ressentimento, se ainda está machucado, se você olha dentro de você e não tem essa cicatriz sequinha, é porque ainda o quê? Ainda dói. Ainda dói. Então se você olha dentro de você, está lá esse machucado. E se você cutucar o machucado, ele vai o quê? Ele vai ferir mais, vai sangrar mais. Então se ainda não está ali cicatrizado, fica no teu cantinho, vai buscando no Senhor, de passinho em passinho, vai pedindo força para o Senhor, até que a cicatriz esteja fechada, que você olhe e não sinta mais nada. Então ore por aquela pessoa. E outra coisa, o perdoar, irmãos, não significa, eu liberei perdão na vida da minha irmã, e agora eu sou amiga íntima dela, não, você liberou perdão na vida dela, glórias a Deus. Você respeita, ora por ela, mas ambos seguem o quê? O teu caminho. É que nem um cônjuge. Ambos, aconteceu toda a situação de uma traição. Ambos independentes, se você ficar ou não com a pessoa. Perdão, você tem que liberar na vida da pessoa, irmãos. Que isso fique claro para todos nós. Liberei perdão na vida da pessoa e não tem um fruto. Não tem um filho, cada um segue o teu caminho, que o Senhor venha abençoar. Agora, tem um fruto, tem um filho no relacionamento, o perdão é necessário ser liberado, o respeito entre ambos tem que haver, mas cada um segue ali o teu caminho, vá orando, buscando ao Senhor, mas tem que haver o perdão, irmãos. Guarde isso. Em 1 Pedro 4:8 diz assim, mas sobretudo, tende ardentes amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, irmãos, diante de tudo que nós falamos sobre o perdão, perdoar é necessário. Então, o conselho que eu dou para a amada igreja, se às vezes aquele que você tem que pedir perdão se encontra aqui no nosso meio, o conselho é: vai até o teu irmão. Irmã, mas não fui eu que fiz. Ei, sejamos humildes. Vai até o teu irmão, peça perdão por algo, porque se Deus trouxe essa pessoa à tua lembrança, irmãos, tem que liberar perdão na vida dela. Então vá até ele, libera perdão. Irmã, mas a pessoa, eu não tenho mais contato, não mora aqui. Decida agora, dentro de você, liberar perdão na vida dela. E na primeira oportunidade que você tiver, peça perdão. Se você puder, eu tenho contato sim, chegar na tua casa, liga, manda uma mensagem, me perdoa. Peça perdão. Irmãos, eu já vi pessoas que chegou e falaram: irmã, não consigo liberar perdão. Mas por quê? Porque a pessoa que eu odeio já morreu. Então, irmãos, se às vezes esse é o caso, dobra os teus joelhos, fala: Senhor, me perdoa por não ter perdoado. Eu libero perdão, eu tiro todo esse sentimento que existe dentro de mim. E libere perdão na sua própria vida, igreja. Se perdoe, irmãos, para que o Senhor Jesus ele possa fazer a obra completa na tua vida. E eu deixo aqui, 1 João capítulo 2, do verso 8 ao 12, diz assim, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão,
até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão e está na luz, nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, irmãos, é manhã de perdoarmos, de liberarmos perdão, para que possamos, de fato e de verdade, em primeiro lugar, agradar a Deus. Não se importa mas o que a pessoa vai pensar de mim. Se importa o que Deus está pensando de você. Se importa em agradar dele, porque lá a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então agrada dele. A direção nesta manhã para nós é: devemos que perdoar os nossos irmãos. Amém? Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. A nossa fé ela tem que estar fundamentada em amor, porque a fé, a esperança e o amor são 3 coisas que devem ficar. Mas o perdão é um dos pilares de sustentação dessa fé. Se não conseguirmos liberar perdão, esse ódio, como a irmã bem disse, vai nos corroer de tal forma que a edificação não vai subsistir, ela vai desmoronar. Então o perdão é fundamental para que nós tenhamos uma fé viva e eficaz, uma fé racional. E nessa manhã estamos aqui sim celebrando o perdão, porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores e entregou seu Filho por amor de nós. Está de braços abertos, ansiosos por nos perdoar, e requer de nós, como filhos de Deus, que hajamos da mesma forma como o Pai agiu para conosco, que venhamos a liberar perdão, para honra e glória do nome dele. Amém, irmãos? Glórias a Deus.